deserto onde você está também? Pois é, Adriana, continua deserto, estamos passando exatamente aqui, acabamos de passar pelo Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, estamos aqui no bairro do Rio Vermelho, e olha, a situação é essa mesmo, as ruas completamente vazias, pouquíssimas pessoas, até mesmo no ponto de ônibus, algumas pessoas estão aguardando o ônibus, mas provavelmente algumas pessoas que ficaram aqui e não viajaram estão indo para determinados locais aqui na própria cidade. Mas aqui agora a gente já está se aproximando já da Amaralina, chegando bem próximo aqui ao quartel dos aflitos, quartel da Amaralina, perdão, e aqui a movimentação também é bem pouquinha, poucos carros na rua, poucas pessoas também andando, Adriano. Acho que o clima na cidade hoje, pelo menos na manhã, vai ser esse mesmo. Muita gente ainda na velha ressaca, né? De ontem, foi o primeiro dia do São João, curtindo o segundo dia do São João. Então, realmente, a movimentação bem pouco aqui na rua de Salvador. A gente está passando agora exatamente aqui, já chegando no bairro da Amaralina, indo sentindo Pituba. A gente vai mostrando para vocês daqui a pouquinho como é que está a situação também mais para lá, para o lado perto do Aeroclube, aquela região mais da boca do rio, Adriano. Agora eu tô vendo que o asfalto aí não, já secou um pouquinho, mas lá no Rio Vermelho é o asfalto molhado, aí também tá molhado. E por incrível que pareça, é assim, nesse vazio das ruas, principalmente de madrugada, e agora como está de manhã, está vazio assim por conta do feriado, é que acontecem muitos acidentes. As pessoas excedem um pouco na velocidade, né, Felipe? Quantas vezes a gente aqui no Baiano não mostra acidentes que acontecem em ruas completamente vazias? É preciso ter cuidado. Tem gente na praia, hein, Felipe? O pessoal tá animado aí, acho que é o futebol, é o baba, né? Tem praia pegando o famoso baba, né, como a gente chama, pegando a famosa pelada de manhã cedo aqui. Ainda tem gente que não curtiu o São João ontem não, Adriano, ou curtiu o São João e ainda tem força para acordar cedo e praticar o esporte. O importante é isso, nunca deixar de praticar o esporte, mesmo em feriados como esse, que o pessoal às vezes acaba exagerando na bebidinha, come muito milho, canjica, e para acordar cedo fica complicado, viu? Mas a gente está aqui, a equipe da TV Itapuã Record, mostrando com o nosso link móvel os flagrantes aqui na rua, na manhã desta sexta-feira, dia 24 de junho, e a festa junina já começou, Adriano. Ah, já começou de hoje, como diz, ó, é de hoje que é a festa de Salvador, que a Bahia, os 417 municípios estão em festa para curtir o feriadão, né, de festas juninas. E aí você vê mais uma vez imagens do nosso link móvel transitando pelas ruas desertas desta Salvador, numa sexta-feira que nem o pessoal que malha está andando hoje na rua. Tem o pessoal do baba, mas sei lá, olha, esse baba vai ser muito ruim, viu? Esse baba não vai prestar, não. Com certeza, olha aí o surfista andando de bicicleta, levando sua prancha, pessoal no ponto de ônibus, as imagens belíssimas, inclusive esse trecho aí da Pituba, né? Já saiu da Amaralina, já está agora na Pituba, o nosso link móvel. Tem um nascer do sol belíssimo, a lua também nasce aí bem na praia, assim. É uma das imagens mais lindas de Salvador, o fim da tarde, com o nascer da lua e o amanhecer do sol. É fantástica a imagem que esta vista proporciona para quem mora aí no bairro da Pituba, quem está passeando. Ando muito por aí, gosto muito de passear pela orla de Salvador, que é um deleite, é uma delícia mesmo. 7h11. Vamos mudar de assunto aqui, vem para cá. Daqui a pouquinho, o Felipe vai estar mostrando outro trecho em que normalmente transitam os atletas, né, do Cooper de manhã. Vamos ver se tem atleta em outro ponto, atleta amador do Cooper nesta sexta-feira de São João, feriadão. Falando ainda em festa, em Santo Antônio de Jesus, a festa foi animadíssima, viu, gente? 7h12. Você vê agora que desde o dia 22, que é a capital do recôncavo baiano, né, como assim dizer, vive em clima de um verdadeiro arraiá. O tradicional São João de Santo Antônio de Jesus, a 187 quilômetros de Salvador, é famoso em toda a Bahia. Ontem a festa foi muito animada por muito forró e o autêntico sertanejo do cantor Sérgio Reis. É uma festa deliciosa. Olha só que bonito, gente, animado, sempre deliciosa essa festa de São João. E amanhã, gente, aí é Santo Antônio de Jesus. Vamos falar agora de outro município, outra cidade que vai estar em festa nesse fim de semana? Vem pra cá. Amanhã a cidade de Cachoeira será a sede do governo estadual pelo 4º ano consecutivo. É uma homenagem histórica
Em 25 de junho de 1822, os cachoeiranos deram início às lutas pela independência da Bahia. Um decreto sancionado em 2008 determina que todos os anos, nesta data, a sede do Estado seja instalada no município. O governador e o secretariado estarão em Cachoeira, participando das comemorações da independência da Bahia, além de realizar atos e despachos da administração estadual. A sede do governo passa a ser amanhã em Cachoeira. O 25 de junho é uma data importante para a Bahia. O nosso convidado ilustre de hoje vai dar uma aula sobre a importância deste período para a Bahia e, consequentemente, para o Brasil. O Bahia no Ar recebe hoje, neste feriado de sexta-feira, olha que importância minha hoje, o historiador, diretor da Fundação Pedro Calmon, o doutor Ubiratã Castro. Que prazer imenso nesta sexta-feira. Que bom que não viajou, que bom que pode hoje dar uma aula de história para a gente. É importante, né? Os baianinhos precisam saber da importância. Queria que o senhor contasse para a gente a importância desse 25 de junho, lá em Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Olha, Adriana, a importância do 25 de junho, que é o ponto de partida das lutas pela independência na Bahia, mas a independência do Brasil. Exatamente. Então, esta é uma data importante para todos os brasileiros, que por ignorância não sabem e por preconceito bairrista, porque tudo que é Nordeste é apagado, a nossa história. Só se lembra do 7 de setembro de 1822, mas foi no 2 de julho de 1823 que realmente... Agora, só tinha portugueses na Bahia, antes, professor? Não. Precisa marcar bem. 25 de junho, em Cachoeira, é quando a Câmara de Cachoeira e o povo de Cachoeira proclamam a sua independência em relação ao governo de Salvador, que era ocupado por um general português, rompem com Portugal e proclamam, de fato, a independência do Brasil. Então, o primeiro governo independente do Brasil não foi em 7 de setembro com Pedro I. Foi antes, em 25 de junho, quando se criou a Junta Governativa da Bahia, formada pelas câmaras municipais do Recôncavo, São Francisco do Conde, Santo Amaro, Cachoeira, Maragogipe e depois as outras. Olha só, então, né? Esse foi o primeiro governo brasileiro. Cidades pequenas do nosso Recôncavo Baiano e que representam e que têm uma representação extremamente importante para a independência do país. E eu perguntava ao senhor, né, como é que só tinha portugueses realmente na Bahia? Só falou que não. E por que... Olha, Salvador, a Bahia era a área mais rica da colônia brasileira. Exato. Do chamado Reino Unido. O Brasil já tinha conquistado a posição de Reino Unido a Portugal e Algarves desde que Dom João VI veio para o Brasil, em 1808, com a família portuguesa. E a capital do Império Português passou a ser Rio de Janeiro. Exato. Então se construiu um Reino Unido Brasil-Portugal. Como depois veio ser Reino Unido... Inglaterra, com o País de Gales, com Escócia. Enfim. Então, quando teve uma revolução em Portugal, a Revolução do Porto em 1820, aí uma extrema-direita portuguesa nacionalista começou a hostilizar o Brasil para recolonizar o Brasil. Depois de roubarem tudo, né? Aliás, não vamos falar roubar, né? Vamos falar, depois de levar tudo para a Europa, todas as riquezas. Em 1808, o Brasil, aqui na Bahia, conseguiu a abertura dos portos para o comércio internacional, começou a constituir escola de medicina, enfim, tem instituições de um país independente. Então, o que é esse regime das chamadas cortes, que era a Assembleia Constituinte, queria era que o Brasil voltasse a ser uma feitoria só para produzir dinheiro para... Não tivesse independência. Salvar Portugal, que estava devastado pelas guerras na Europa. Então, o conflito todo é esse, quer dizer, os portugueses mandaram uma tropa para a Bahia, a Legião Lusitana, então, comandada por um general que era radical, que era o Luiz Inácio Madeira de Melo, para fazer da Bahia um enclave no meio do Brasil e impedir a independência. Então mandaram 5 mil soldados para cá, era muita artilharia e tudo, e soldados treinados lá na guerra contra Napoleão. Então, uma tropa aguerrida, feroz. Isso em 1821. Que já vem essa tropa. Em 22, Madeira de Melo vence as tropas brasileiras que tinham em Salvador, que era a tropa do Forte de São Pedro, que era artilharia, e a infantaria, que eram os caçadores que estavam onde hoje está o quartel-general.
Então dispersam as tropas brasileiras, ocupam Salvador e proclamam essa ditadura portuguesa. Então o Recôncavo, a partir de Cachoeira, reage. Recolhe esses soldados dispersos, chama todas as milícias do Recôncavo, cerca a cidade, forma um governo independente e conduz a guerra, quer dizer, cerca Salvador para eles não poderem conquistar outros territórios. E até 2 de julho de 23 é uma guerra que os portugueses tentam sair do bloqueio e que os brasileiros dão ferrolho nos portugueses. Pouco se fala sobre quantas pessoas morreram nessa luta pela independência na Bahia. Milhares de pessoas que morreram em várias batalhas importantes, no mar e em terra. Em terra, a principal batalha foi em novembro de 22, foi a Batalha de Pirajá. Onde os brasileiros, mesmo em minoria, venceram os portugueses que fizeram uma operação parecendo aquela da Segunda Guerra Mundial dos americanos, do desembarque. Eles desembarcaram em lanchas, em plataforma, ali embaixo Cabrito, subiram a ladeira para pegar os brasileiros que estavam fortificados em cima, ali em Pirajá. Creio eu que eram pequenas embarcações, nada muito... Não, era lancha, porque é para desembarque mesmo, lancha. Eles saíram dos navios grandes, pararam na lancha, desembarcaram e subiram. E aí os brasileiros resistiram em Pirajá, fechando a estrada, não deixaram eles tomar Pirajá. Mas morreu muita gente ali. Também várias outras batalhas em Brotas, em Itapuna, né? Porque os brasileiros cercaram tudo. Itapuna não tinha nada, era só... Era mato. Mato, praia. Mas foi a briga no mato, onde se destacou a nossa maior heroína, Maria Quitéria de Jesus. Aliás, vamos falar desses personagens, gente. Olha, eu estou super aqui emocionada de estar recebendo uma pessoa extremamente importante nesse cenário da história da Bahia, porque ele sabe tudo, gente. O doutor Bratan sabe tudo sobre a história da Bahia. Vamos falar sobre os personagens. Só falou agora de 2, pelo menos, mas tem o caboclo, a cabocla, Maria Quitéria, que vestiu a farda do Exército e lutou pela independência do Brasil. A gente vai repetir, a gente comemora a independência da Bahia, mas toda a independência do Brasil. O brigadeiro Inácio Luiz Madeira de Mello, o general Pedro Labatu, como o Labati, né? A gente chama de Labatu. Aí ficou Labati, Labatu, o coronel José Joaquim de Lima e Silva. Estes personagens da independência, da luta pela independência na Bahia... Eles são os personagens dos grandes comandantes. Eles estiveram o tempo inteiro na luta? Do lado português era o brigadeiro... Inácio Luiz? Luiz Inácio Madeira de Mello, né? Que era o comandante da Legião Lusitana. Que era um patriota português, mas ele era radical e era de extrema-direita. Então ele era uma espécie de um Napoleão, né? O que ele queria era levantar Portugal e botar o Brasil lá embaixo. Do nosso lado, nós tivemos também grandes comandantes. O general Pedro Labatu, meu velho professor Calazans, ensinou que a gente deve chamar como o povo chamava na época. E chamava Labatu. E chamava Labatu, não era Labatu, não. Porque a pronúncia lá, no jeito francesa é Labati. Labati. Mas ele dizia, olha, eu tenho prova, há uma quadrinha que se cantava na época da independência, que era assim: fecha a porta, lá vem Labatu, com tropa de negro parece urubu. Aí dizia meu professor, se chamassem ele Labatu, tinham que falar também que era urubi. E ninguém chamava. Era Labatu, ele foi um oficial francês de Napoleão, depois da derrota circulou pelas Américas, teve no Haiti, na Venezuela, foi comandante de Bolívar. Nossa. E era maçom. Então, através da maçonaria, Bonifácio trouxe ele para o Brasil para comandar a primeira tropa do Exército Brasileiro, com bandeira brasileira, a partir do 7 de setembro. Então ele veio e foi o homem que se destacou, entre outras coisas, foi a primeira proposta de libertação de escravos. Pronto. Ele lançou ao comunicado, olha só a importância, de que todo negro que entrasse na tropa para defender o Brasil ganhava liberdade. Aí ele formou um grande exército. O outro, também o comandante do Batalhão do Imperador, que era o José Alves de Lima e Silva, que era tio do Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, que, menino, lutou na Bahia. O banho de fogo dele, o batismo de fogo do Duque de Caxias foi na Bahia, como tambor, aquele menino que vai na frente tocando tambor, do Batalhão do Imperador. Então,